Boa tarde. Vamos continuar hoje o estudo iniciado no vídeo anterior sobre a busca de Deus. O que é buscar ao Senhor? Cristo ele dá mais detalhes. Cristo é o próprio Deus encarnado, a manifestação viva do poder criador. E ele dá detalhes a respeito dessa libertação do cativeiro do pecado. Nós vimos no estudo anterior, no vídeo anterior, sobre buscar a Deus, que havia uma carta do profeta Jeremias aos hebreus que estavam cativos na Babilônia. Mas há um cativeiro maior em que a humanidade está submetida, em que toda a população do mundo está sob esse castigo, que é o pecado. O pecado não foi criado por Deus. O pecado ele é decorrente da desobediência, da rebeldia do ser humano contra o Criador. E Deus, ele, pela sua infinita misericórdia e amor, ele colocou à disposição um meio de salvação, um meio de livrar-se do pecado, um meio do homem esquivar-se das terríveis consequências, desse terrível peso que recai sobre a humanidade, que é o pecado original decorrente de Adão e que vem se perpetuando e se replicando ao longo de gerações pela desobediência da lei de Deus. Assim como Adão e Eva desobedeceram a ordem de Deus no paraíso para que não comerem do fruto daquela árvore, do conhecimento do bem e do mal, a humanidade hoje está em contínua desobediência e rebeldia contra o Criador, quando não dá atenção aos mandamentos que estão lá descritos no livro de Êxodo, capítulo 20. Os mandamentos que foram confirmados por Cristo, porque o próprio Senhor Jesus disse que ele não veio para abolir, para revogar a lei, mas ele veio para cumprir e para ensinar que os outros cumpram. Está lá em Mateus capítulo 5. Pois bem, vamos estudar agora o que o próprio Cristo disse lá em João, registrado no livro de João, capítulo 8, verso 32. Jesus disse aos judeus: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertarás." Essa frase é continuamente repetida, mas muito pouco analisada a profundidade do sentido dela. A verdade é algo abstrato, é algo para muitos subjetivo, é algo que não se pode definir de maneira palpável, de maneira concreta. Mas o próprio Cristo ele definiu através da palavra o que é a verdade, porque ele ensina que no momento que se conhecer a verdade, a pessoa vai estar liberta. Mas liberta do quê? Liberta do cativeiro do pecado. Lá no verso 36 do capítulo 8 de João, o mestre continua dizendo: "Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres." Como nós tínhamos estudado antes, no vídeo anterior, Paulo fala do sofrimento que é manter-se escravo do pecado. Lá no livro de Romanos, capítulo 7, Paulo fala da luta entre o querer fazer e o que se efetivamente faz, entre a luta entre o bem e o mal, entre a influência do pecado na vida do homem, a partir da experiência dele como apóstolo. E aqui o próprio Cristo diz assim que ele é a libertação, Cristo é a libertação desse pecado. Verso 36, capítulo 8 de João diz assim: "Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres." Então essa é a liberdade de que trata a palavra de Deus, é a libertação do pecado através da fé em Jesus Cristo, através de aceitar os mandamentos e ensinamentos de Cristo. E quais são os ensinamentos de Cristo? Capítulo 14 do livro de João, verso 6, nos indica quem é a verdade, quem é a libertação do homem, qual é o instrumento de libertação do homem do pecado, qual é a plenitude do homem com Deus. Capítulo 14, verso 6, diz assim: "Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim."
Ele é o elo de ligação. O Cristo é o elo de ligação entre o homem e Deus. Ninguém vai a Deus senão através dele. Ele é o único caminho. Ele é a verdade. A verdade que trata a Bíblia é Cristo. É o ensinamento de Cristo. Esta é a verdade. Porque no verso 15 do capítulo 14 do livro de João, Cristo diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então é isso que Cristo ensina. Ele é a verdade. Os ensinamentos de Cristo é a verdade para nós. Para a libertação do pecado, precisamos crer em Cristo, entregar nossa vida ao Senhor, crer no sangue salvador do Cordeiro de Deus e obedecer os mandamentos dele. Precisamos urgente obedecer os mandamentos, ler a palavra de Deus, ler Êxodo capítulo 20, os mandamentos de Deus e obedecer os ensinos de Cristo, ser fiel a Cristo e a Deus. Que Deus dê uma ótima tarde a todos e Deus te abençoe. Vamos continuar orando ao Senhor, entregando nossa vida a Ele, sendo fiel a Ele e cumprindo seus mandamentos. Deus abençoe a todos.